gente, bom dia. Aqui é o Ítalo. Iniciei a live aqui já para você dar sinal aí como é que tá o áudio, se vocês estão vendo bem, estão me ouvindo. Bem, gente, bom dia. Vocês que já estão aí, queria que vocês me mandassem um alô aí se o áudio está prestando, se vocês estão me ouvindo bem. Manda um sinal aí para eu saber se está tudo certo. Se você estiver me ouvindo bem, dá um sinal aí para eu saber que está tudo certo. Ouvindo bem. Obrigado, Natália. Graça e paz, irmãos. 10 horas a gente inicia. Sejam bem-vindos, irmãos. Falta 2 minutinhos para a gente começar, esperando o pessoal chegar mais. Compartilha, aproveita para compartilhar essa live com as pessoas que você sabe que estão enfermos, que estão passando por enfermidades. A gente já vai iniciar agora, em 1 minutinho a gente está iniciando. Compartilha com quem você acha que está precisando de uma palavra de fé, de uma palavra de cura, para que o Senhor possa alcançar essas pessoas. Vocês estão me ouvindo bem aí, né, irmãos? Bem, irmãos, 10 horas aqui no meu relógio. Então vamos dar início à nossa live. Eu queria começar me apresentando. Eu me chamo Ítalo, sou diretor do Centro de Cura daqui da cidade de Fortaleza, Benfica, do bairro Benfica. E eu fui incumbido de estar trazendo uma palavra para vocês hoje sobre fé para cura. E essa é uma palavra bem necessária nos dias que nós estamos vivendo, né? E eu queria começar, irmãos, desejando a graça e a paz do Senhor para todos vocês. E eu separei aqui uns tópicos para a gente tratar. E eu queria começar por uma coisa óbvia e dizer que para você ser curado é necessário ter fé. Deus, ele se move pela fé, né? E essa é uma coisa fundamental para que a gente possa ter acesso às bênçãos espirituais, que nós tenhamos fé. E Deus, ele deseja que nós tenhamos fé para que a gente possa ser alcançado pela cura dele que já está disponível, né? E você pode talvez ouvir isso e pensar, ixi, então talvez eu não vá ser curado porque eu não tenho fé, né? Muita gente julga que não tem fé, né? Mas a Bíblia não diz isso, gente. A Bíblia fala que Deus, ele já repartiu uma medida de fé com a gente. Está lá no livro de Romanos 12, no versículo 3, vai dizer assim, ó, lá na parte final do versículo diz assim, ó, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo a medida da fé
que Deus repartiu a cada um. Ou seja, por esse texto a gente pode perceber que Deus ele repartiu uma medida da fé com cada um. Então, você tem uma medida de fé. Você tem uma medida de fé, eu diria que você tem o mínimo necessário. E o objetivo da gente é o quê? É que você ouça a palavra de fé, ouça a palavra de cura, para que essa fé que você já tem, que Deus já repartiu com você, ela possa crescer e se desenvolver a ponto de manifestar a sua cura. Então, se o diabo fala no seu ouvido que você não tem fé suficiente para ser curado, isso já caiu por terra aqui. Amém? Você não deve ouvir, não deve aceitar essa fala do diabo. Muitas vezes ele vai no ouvido das pessoas e sussurra que elas não têm fé para receber a cura, mas isso é uma mentira. Porque esse versículo ele nos deixa claro que Deus já repartiu uma medida de fé com a gente. Então já coloca esse fundamento aí dentro de você. Eu tenho fé e eu vou desenvolver a minha fé a ponto de manifestar a minha cura. E é necessário que a gente não apenas tenha a consciência de que já temos essa fé, né, que Deus compartilhou, mas é necessário que nós também desenvolvamos essa fé, né? Eu já vi muita gente falando e nesse exemplo, e é bem verdade, a fé ela é como se fosse um músculo, né? E ela cresce pelo exercício. Quanto mais você aplica, quanto mais você pratica aquilo, mais você vai se tornar exercitado naquilo, mais você vai ter desenvoltura naquilo. E é necessário que nós também desenvolvamos a nossa fé. E aqui no livro de Romanos 10, 17, é um versículo bem conhecido, diz assim, ó, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, eu já mostrei para você que Deus já nos compartilhou uma medida de fé. Todos nós temos fé. Deus ele compartilhou isso com a gente. E agora em Romanos, o texto está dizendo, Romanos 10, 17, diz que a fé ela vem pelo ouvir. Então aqui está o segredo. Então como que eu faço para receber a minha cura? Como que eu faço para se manifestar? Jesus já disponibilizou a cura quando ele se sacrificou por nós. O mesmo sacrifício que ele disponibilizou a salvação foi o sacrifício que ele disponibilizou a cura no nosso corpo físico. Então aqui está o segredo. Deus ele deu para a gente uma medida mínima de fé. E o versículo de Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Então essas são as ferramentas para você desenvolver a sua fé. Você tem que ouvir a mensagem de Cristo. Você tem que ouvir sobre cura. Você tem que estar aqui acompanhando as lives. Todo dia se alimentando. Todo dia recebendo essa nutrição espiritual. Porque a gente é persuadido por aquilo que a gente ouve. Esse versículo funciona tanto para o bem, como essa é uma verdade espiritual que funciona para o lado errado também. Eu vou te dar um exemplo. Se você assiste muito programa policial, por exemplo, programa que mostra aquelas ocorrências policiais, mostra acidentes, mostra tragédias, mostra crimes que acontecem na sua cidade, provavelmente você vai ter muito medo de assalto. Se você ouve muitas notícias sobre coronavírus, você está sempre buscando sobre isso, as notícias, os grupos de WhatsApp, aquelas coisas que rodam sobre coronavírus, você provavelmente vai ser muito propenso a ter medo de ser contaminado por essa doença. Mas também, da mesma forma, se você se expõe muito à palavra de Deus, se você está sempre meditando na palavra, está sempre ouvindo pregações saudáveis, você está sempre se expondo a esse tipo de conteúdo, você vai ter uma forte propensão a acreditar mais na palavra de Deus, a acreditar mais nas realidades espirituais. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, se você ouve bem, você crê bem. Se você ouve mal, você crê mal. Então, talvez você esteja passando por um quadro de enfermidade agora e você pense que, por exemplo, se a sua doença for uma doença terminal, que não tem mais jeito, que os médicos diagnosticam como incurável. Você já ouviu o diagnóstico negativo, né? Você já ouviu aquilo negativo. Agora você tem que parar, cortar essas fontes, parar de ouvir coisas negativas e passar a ouvir coisas positivas, coisas que fortaleçam a sua fé, coisas que vêm da palavra de Deus. O diabo, vou dar um exemplo para você. Existe uma doença no mundo que dizem que não tem cura, né? Que é o HIV, por exemplo. O mundo já deu o diagnóstico dele, o mundo já deu a sentença dele, que não tem cura. Mas agora independente da enfermidade que você tem que parar
de ouvir e de dar atenção e de dar credibilidade aos diagnósticos do mundo, e você tem que passar a ouvir e dar atenção aos diagnósticos de Deus. E o diagnóstico de Deus é sempre cura. Sempre cura. Por quê? Porque se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que ele passou 3 anos e meio do ministério dele sobre a terra, tirando a enfermidade das pessoas. Ele passou 3 anos e meio sobre a terra, tirando a enfermidade das pessoas. Então, não existe a possibilidade de Deus ter algum propósito na enfermidade. Não. Deus ele promoveu isso aqui para que você possa ajustar a sua fé. Ter uma fé pura, uma fé saudável, uma fé bíblica. Deus, ele tira a enfermidade das pessoas. E essa é assim que Deus quer que você creia. Que Deus ele está desejoso de curar você. Deus está desejoso de manifestar a cura na sua vida, a cura no seu corpo físico. Essa deve ser a sua fé. Você deve crer primeiro que Deus pode. Lá em Marcos 9, 22, fala sobre uma pessoa questiona a Jesus se Jesus tinha poder para isso, né? Tinha poder para curar. Aí a pessoa chegou para Jesus e diz assim, ó, Marcos 9, 22. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí no versículo 23, Jesus responde, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, aqui, o que a gente pode tirar desse versículo? Em primeiro lugar, você tem que crer que Deus pode. Ele tem poder para curar você. Na verdade, ele já curou, né? Mas ele tem poder para fazer isso real na sua vida agora. E outra coisa importante também que você tem que ter fixa na sua fé é que ele não somente pode, mas ele também quer. Deus está desejoso de manifestar isso na sua vida. Eu uso sempre esse exemplo que está lá no livro de Mateus 8. A partir do versículo 2, conta a história de um leproso, que ele não sabia se Jesus queria curá-lo. Talvez essa seja a sua situação hoje, né? Você, eu quero curar, eu quero ser curado, eu sei que Deus tem poder para me curar, mas eu não sei se Ele quer me curar. E eu falo para você, com toda a veemência, que Deus ele quer curar você. Ele quer manifestar a cura na sua vida. Ele quer que você possa usufruir dos benefícios completos que foram conquistados através do sacrifício de Jesus. E é isso que Jesus fala aqui para esse homem leproso. Aqui em Mateus 8, ele conta a história de um homem leproso que recorreu até Jesus. Uma pessoa enferma que recorreu até Jesus para quê? Para receber a cura. E eu poderia dizer que você que está aqui nessa live já cumpriu o primeiro requisito aqui desse versículo, né? Você está recorrendo a Jesus. Quando você vê essa live aqui do Centro de Cura, você sabe que nós viemos aqui em nome de Jesus. Então, quando você vem para cá, você está recorrendo a Jesus. Você está indo a Jesus, está abrindo uma porta para Jesus manifestar a cura na sua vida. Foi a mesma coisa que esse homem leproso fez. Ele foi até Jesus. Só que aqui em Mateus 8, a gente percebe que ele não sabia se Jesus queria. Vamos ler. Diz assim, ó, Mateus 8, versículo 2. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ou seja, aquele leproso, ele estava diante de Jesus, ele recorreu a Jesus, ele foi a Jesus, mas ele não tinha certeza se Jesus queria curá-lo. E Jesus responde. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então eu digo que a sua fé deve se concentrar nisso nesse momento. Que Deus, Jesus, ele pode e ele quer. Esse é o desejo dele. Ítalo, por que não se manifestou ainda? Porque você está alimentando a sua fé está se desenvolvendo até que a cura venha a se manifestar. Então continue se alimentando, continue se nutrindo espiritualmente, continue se expondo à palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Se você ouve 90, você vai crer até 90. Se você ouve 100, você vai crer até 100. Se você ouve até 150, você vai crer até 150. Quem ouve mais, crê mais. Então, para você, a fé para a cura, ela vem pelo ouvir. Não é diferente da fé para as demais coisas, para as outras coisas. É necessário que você esteja se expondo a isso. É necessário que você seja persuadido, esteja convicto de que Deus está interessado. Eu já mostrei para você vários versículos aqui que são suficientes
para te levar a um bom nível de persuasão, de que Deus está interessado, de que a sua cura vai se manifestar, de que Deus não abandonou você, de que você não está abandonado nesse mundo, está entregue ao acaso. Não é assim, gente. Deus, eu costumo sempre imaginar Deus lá de cima olhando para mim, né? De fato, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então Deus, ele observa a gente. E quando você tem um comportamento de fé, você decide ficar firme em Deus, crendo que o Senhor está a seu favor e não contra você. Deus, ele está vendo isso lá de cima. Então a gente só precisa manter a fé. A gente só precisa se manter firme. A gente só precisa manter essa caminhada firmados nas convicções da palavra de Deus, que a cura vai se manifestar. A palavra, irmãos, ela é infalível. Se a Bíblia diz uma coisa, se a Bíblia diz que diz um caminho para você seguir, e se ela dá uma recompensa para esse caminho, a Bíblia não vai mentir. Então, a Bíblia fala que o justo viverá da fé. Então, se você aplicar a fé, você vai conseguir obter os benefícios da vida justa. Jesus, ele conquistou esse benefício para nós, a cura, através do sacrifício. Eu queria ler aqui, não precisa você abrir, o que está lá em Isaías 53. Deixa eu só achar aqui. Na verdade, não vou nem abrir não. Lá em Isaías 53, irmãos, fala que Jesus tomou sobre si as nossas dores. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E diz também que a Deus agradou enfermá-lo. O que significa? Diz que Jesus tomou sobre ele as nossas enfermidades, todas as nossas dores e enfermidades. O interessante é que o texto diz todas. Então não importa se você está com uma dor de cabeça, não importa se você adquiriu Covid-19, não importa se você está com câncer, não importa se você está desenganado pelos médicos. O que importa, irmãos, é que Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. Então, se Jesus já levou sobre ele, se ele já pagou a nossa dívida, se ele já nos deu o direito de estarmos saudáveis e curados, e a enfermidade vem até nós, irmãos, essa enfermidade é ilegal na nossa vida. Essa enfermidade, nós não podemos nos conformar a isso. Ah, Ítalo, quer dizer que você nunca fica enfermo? Quer dizer que você não sofre tentação nessa área? Sofro sim. A enfermidade pode vir, mas ela vai passar, ela não pode permanecer. Por quê? Porque a fé tem um comportamento, irmãos. A fé, ela tem um comportamento. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Então, se você crê que é curado, você não pode se comportar como uma pessoa que está crendo mais na enfermidade. A fé não, como é que eu posso dizer? A fé ela não nega os fatos, né? Ela muda os fatos. Então, você pode estar aí com um sintoma no seu corpo, você pode estar sentindo a doença latejando no seu corpo, mas você tem que manter um posicionamento espiritual de fé. Você tem que se manter como Jesus se manteve no deserto. Ele estava lá no deserto, naquela realidade negativa, naquele ambiente negativo, cercado por pensamentos negativos, ouvindo a voz do diabo, tentando Jesus, mas ele se manteve positivo, firmado na palavra de Deus. Ele manteve as suas convicções, ele manteve a sua fé. E o que foi que ele fez? Ele falou contra a circunstância. Toda a vida ele usava a palavra de Deus como defesa e como ataque. Como diz lá no livro de Efésios, né? Capítulo 6, que a palavra é a espada do Espírito. Espada, irmãos, é uma arma de ataque. Então, a gente usa a palavra de Deus para se posicionar em fé. O Espírito da fé. Quando eu creio que eu sou curado, eu falo, mesmo que o sintoma esteja latejando, mesmo que esteja ali me incomodando, eu falo, eu não vou arredar o pé daqui. Eu sou curado. Jesus já proveu para mim, o sacrifício de Jesus não foi inútil. Eu tomo posse da minha cura. Eu não vou me dobrar diante desses sentimentos, eu não vou me dobrar diante desses sintomas. Jesus já levou sobre si essas dores, Jesus já levou sobre si essas enfermidades. Eu sou curado, eu sou saudável em Cristo. Eu tomo posse da minha bênção espiritual. Eu tomo posse dos poderes do mundo vindouro. Eu sou curado em Cristo, no nome de Jesus. E esse deve ser o comportamento da fé, irmãos.
A fé tem um comportamento. A maioria das pessoas, as pessoas que não têm esperança, as pessoas do mundo que não têm fé que podem ser curadas, o que acontece? Quando elas recebem uma notícia ruim, quando elas recebem um diagnóstico contrário, elas perdem a esperança. Elas ficam só esperando o tempo delas se cumprirem para ser tragadas pela doença. Mas as pessoas que têm fé, as pessoas que creem, as pessoas que se expõem à palavra de Deus, elas devem ter um comportamento diferente. E eu pergunto a você, qual tem sido o seu comportamento? Você que está sendo afligido por uma enfermidade, qual tem sido o seu comportamento? Você tem se comportado como a maioria? Você tem sido negativo? Você tem sido tem se comportado sem esperança? Deus está te dando uma oportunidade agora de você ajustar o seu coração, de você ajustar a fé dentro de você, para que a partir de agora você fale corretamente, você pense corretamente, você ouça corretamente. Se você está ouvindo somente diagnósticos contrários, somente coisas negativas, isso vai afetar a sua fé negativamente. Você deve cortar essas fontes. Você deve bloquear isso. Muito provavelmente o diabo está usando essa porta, esse porta-voz negativo, para manter você no quadro de enfermidade, para continuar alimentando essa fé errada no seu coração. E a vontade de Deus hoje para você é o quê? É que você pare de ouvir diagnósticos negativos. Se tem alguém na sua família que fica colocando você para baixo, sempre falando coisas negativas, você não precisa brigar. Você pode chegar para essa pessoa e falar: eu gostaria que você parasse de falar coisas negativas, eu estou tentando lutar contra isso. Ou você pode simplesmente orar por essa pessoa. O importante é que você não condicione a sua fé a nada negativo. Você tem que estar se expondo à palavra de Deus, se expondo a conteúdos de cura. Por quê? Porque essa é uma verdade muito poderosa, irmãos, que tem na palavra de Deus, que a fé, ela vem pelo ouvir. E muita gente tem a fé debilitada porque ouve conteúdos impróprios, porque ouve conteúdos que não edificam, né? Paulo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Então você tem que ouvir um conteúdo saudável, um conteúdo bíblico, para que a sua fé seja edificada. E depois que você estiver nutrido espiritualmente com esse conteúdo, aí o que você vai fazer? Você vai se comportar conforme a palavra de Deus. Você vai falar conforme a palavra de Deus. Você não vai mais murmurar, mas você vai continuar declarando que você é curado, que você é saudável em Cristo. E depois que você estiver robustecidos e firmados por essas verdades espirituais, a manifestação da sua cura é iminente, irmãos. Eu já fui curado diversas vezes, somente declarando a palavra, somente me posicionando por dentro e não aceitando as propostas do diabo, não aceitando as propostas dos sintomas de enfermidade. Eu posso dizer para você, irmão, que você que está passando por um quadro de enfermidade agora, sua enfermidade não é nada para Deus. Isso pode ser uma novidade para você, mas Deus já está no trono dele há muito tempo. E isso tudo que está acontecendo não é nenhuma novidade para Deus. Deus ele não tem dificuldade nenhuma nisso. Então, mas por que talvez as coisas não estão acontecendo? É porque Deus ele se move por fé. E Deus está tão interessado na sua cura que ele promoveu, irmãos, o centro de cura aqui no Brasil e está te dando a oportunidade de ouvir agora que você só precisa ajustar a sua fé e você não deve receber isso como um fardo. Como eu falei, o primeiro versículo que eu li aqui, Deus ele já compartilhou uma medida de fé com cada um de nós. Então você já tem uma medida de fé. Você só precisa se manter se expondo a esses conteúdos da palavra de Deus, se manter se expondo a esses conteúdos sobre cura, que a sua cura vai se manifestar e se comportar conforme a palavra de Deus. Tem um testemunho que a Bíblia relata, que é um testemunho muito cabível nesse momento, que é a história da mulher do fluxo de sangue, irmãos. Aquela mulher, ela não era uma pessoa especial, não. Ela era uma pessoa assim como eu, assim como você, que passava por enfermidades. E naquele momento, a Bíblia relata que essa mulher, ela estava há 12 anos com uma enfermidade. Há 12 anos sangrando. E o que foi que aconteceu? Ela ouviu falar. Ela ouviu falar de alguém
Ela ouviu falar que existia uma pessoa que estava curando. E é isso que você está fazendo agora. Você está ouvindo falar. Aquela mulher, talvez, ela não tenha sido gerado no coração dela fé suficiente da primeira vez que ela ouviu a fama de Jesus, né? Mas ela talvez tenha continuado ouvindo, né? Aquilo era uma conversa que rolava no meio do povo, que era recorrente. E ela viu a fama de Jesus. E ela ouviu falar que Jesus curava as pessoas. E a Bíblia fala que quando ela ouviu, ela propôs algo no coração dela. Eu diria que ali foi o momento que a fé se concretizou no coração dela. Ela ouviu o suficiente para crer para a cura. E o versículo diz assim, ó, lá em Mateus 9:20. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Ou seja, irmãos, ela ouviu, a fé dela foi edificada, ela foi persuadida, ela passou a ter uma convicção e ela se comportou conforme aquela convicção. Ela ouviu, acatou no coração, gerou fé, ela teve convicção e ela se comportou conforme aquilo. E o interessante também é que ela falou. Ela falou. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Então eu queria convidar você que está me ouvindo agora, que está passando por um quadro de enfermidade. Repita comigo aí, onde você está? Eu sou curado. Eu sou curado. Em nome de Jesus, eu sou curado. Repita comigo. Eu não aceito enfermidade no meu corpo, porque Jesus já pagou pelos meus pecados, porque Jesus já levou todas as minhas dores e enfermidades. Eu sou curado no nome de Jesus. Amém, irmãos? Continue fazendo isso. Continue confessando, continue falando. Você vai perceber que quando você começar a falar positivamente, os seus pensamentos eles vão ter que se submeter às suas palavras. Quando você começar a ler versículos bíblicos, procure versículos bíblicos para você amparar, para você ancorar a sua alma, deixar a sua alma firmada ali. Olha esse versículo aqui que eu acabei de ler de Mateus 9:20. Ele diz que a mulher foi até Jesus, ela recorreu até Jesus, é o que você está fazendo agora. Como eu falei, você vindo aqui nesse vídeo do Centro de Cura, você sabe que nós estamos aqui no nome de Jesus, então você já está recorrendo a Jesus. Então, pega essas palavras, pega as palavras de Jesus e ponha essas palavras na sua boca. Use essas palavras a seu favor. Quanto mais você declarar a palavra de Deus, quanto mais você declarar a palavra de Deus, mais você estará se fortalecendo por dentro. Mais você estará se livrando dos pensamentos contrários. Porque quando você fala positivamente, você é meio que está obrigando a sua mente a pensar conforme a palavra de Deus. Então é necessário que você conheça as Escrituras. Tem outro versículo aqui interessante que está lá em Atos 14:9. Conta a história de um homem que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. O versículo diz assim, ó. Esse homem ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés. E saltou e andava. Nesse versículo aqui, irmãos, Paulo nem orou por esse enfermo. Paulo nem impôs as mãos. Essa pode ser a sua situação agora. Você pode estar aí agora e a sua cura se manifestar agora. Eu creio, irmãos, que a sua cura pode estar se manifestando agora aí no seu corpo. Você está sentindo um formigamento ou uma quintura ou não está sentindo absolutamente nada e a sua cura está se manifestando. Eu creio que pode acontecer exatamente como aconteceu com esse homem. Que a Bíblia diz que esse homem estava vendo Paulo pregar. Você está me vendo pregar agora. E é a palavra de Deus que está sendo pregada. A mesma palavra que Paulo estava pregando é a que está sendo pregada agora. E ela pode estar fazendo efeito no seu corpo agora. E a Bíblia fala que Paulo viu que esse homem tinha fé para ser curado. E Paulo só falou, levanta-te. E o homem se levantou e a cura se manifestou se manifestou naquele lugar agora. Então, você que está me ouvindo agora, que está com um quadro de enfermidade, a cura pode estar se manifestando no seu corpo agora.
Não precisa nem eu orar por você, não precisa nem eu impor as mãos. Paulo não impôs as mãos sobre esse homem. Paulo não orou por ele e a cura se manifestou na vida dele. Por quê? Porque a palavra estava sendo pregada. E a palavra está sendo pregada agora. Aquele homem atentou para a palavra de Deus. Você está atentando para a palavra de Deus agora. Então o que impede da sua cura se manifestar? Nada. Amém? Então tenha isso firmado no seu coração. Você já tem fé suficiente para ser curado. Você apenas precisa continuar se expondo a esse conteúdo. Se o diabo vier a dizer que você não tem fé para ser curado, rejeite esse pensamento. É mentira. Eu já li o versículo que fala que Deus compartilhou uma medida de fé conosco. Então você já tem fé. Continue se alimentando dessas palavras. Continue se alimentando desse conteúdo, que é só questão de tempo. Lá em 2 Coríntios 5:7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Por que não dizer também, não vivemos pelo que ouvimos, né? Porque nós ouvimos muitas coisas negativas. Se nós formos viver somente por isso, nós seremos prejudicados. Mas nós não vivemos por isso, nós vivemos por fé. Todo comportamento, todo pensamento que você tem, toda palavra que sai da sua boca, você deve questionar. Será que isso está conforme a palavra de Deus? Será que isso está conforme a fé para a cura? Se não estiver, irmãos, você tem que eliminar. Eu pergunto, como tem andado os seus pensamentos? Você que está passando por um quadro de enfermidade, como têm sido os seus pensamentos a respeito disso? Tem sido pensamentos negativos? Tem sido pensamentos de desesperança? Então eu digo para você que essa é uma oportunidade de você mudar isso. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando. Deus está revelando para você a chave para você ter uma vida saudável. Você precisa pensar conforme a palavra de Deus. Você precisa falar conforme a fé para a cura. Ítalo, e o que é que eu tenho que falar? Eu aconselho você a ler, pegar versículos que falam sobre cura e você ficar recitando esses versículos. E você tornar esse versículo conhecido pelo seu coração, tornar esse versículo conhecido pela sua alma. E isso vai se tornar uma convicção. Isso vai se tornar uma fortaleza espiritual para o seu bem dentro de você. A palavra de Deus, ela funciona, irmãos. Eu vou dar um breve testemunho aqui antes de encerrar. Há muito tempo atrás eu passei num concurso público e nos exames admissionais foi detectado que eu tinha um cálculo hepático, né? Uma pedra no fígado. E eu já tinha conhecimento da palavra de Deus. E quando o médico falou aquilo para mim, eu decidi não aceitar aquela realidade espiritual. Eu não confrontei o médico, eu não fui desagradável com ele, porque ele estava fazendo o trabalho dele, mas quando eu saí dali, eu não me abalei, eu decidi ficar firme. Eu falei, Senhor, eu conheço a sua palavra e ela funciona até hoje, você está no seu trono e nada mudou até hoje. E eu não aceito essa enfermidade na minha vida. E a partir de ali eu precisei fazer outro exame para confirmar que eu realmente estava com um cálculo hepático. E esse outro exame era um exame mais profundo, né? Que era um exame de confirmação. E o que foi que aconteceu? Eu fui fazer o exame e a doutora fez lá o exame, foi uma ultrassom e não achou nada, irmãos. Ela disse que meu fígado era completamente saudável, que nunca tinha acontecido nada, eu não tinha registro de nenhuma anormalidade. E por que foi isso? Foi porque eu mantive o comportamento sugerido pela palavra de Deus, irmãos. Eu peguei versículos bíblicos, coloquei eles no meu coração e me mantive em fé naquele versículo. Me mantive pensando de acordo com aqueles versículos. Me mantive bloqueando pensamentos negativos e estimulando e cultivando pensamentos conforme a palavra de Deus e falando conforme a palavra de Deus. Eu me firmei no Senhor e falei, eu sou curado. Cristo já proveu para mim. Ele já se sacrificou para mim. Eu não vou tornar o sacrifício de Jesus inútil aceitando enfermidade na minha vida. Não, mas eu vou usufruir dos benefícios daquele sacrifício tão doloroso. Então eu digo para você, irmãos, meu tempo está acabando, que a cura para você já foi provida há mais de 2000 anos. O pacote já está preparado. Deus ele já enviou isso para você, já está disponível. Apenas continue se expondo à palavra de Deus. Apenas continue falando, exclua todo pensamento de desesperança e fale com veemência, se tranque no seu quarto e fale, diabo, eu não aceito mais os seus argumentos, eu não aceito mais a sua persuasão, diabo, você não é o meu pastor, Jesus é o meu pastor, eu aceito as palavras de Deus, eu te repreendo, eu repreendo essa enfermidade
e eu sou curado. E fique firme, irmãos. Fique firme. Porque a manifestação da sua cura é certa, porque a palavra de Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Amém? Bem, irmãos, essa é a palavra que eu tinha para trazer. Meu tempo está esgotado. Eu espero que você tenha sido edificado e continue firme na palavra de Deus, que o nosso final será feliz. Em nome de Jesus.